Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da difusora bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 105, vamos acabar hoje o Evangelho de São João e por isso vamos ouvir João 19 a 21 e Provérbios 6, 16 a 22. João 19. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse-lhes: Vou trazê-lo cá fora para saberdes que eu não vejo nele nenhuma causa de condenação. Então saiu Jesus com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Assim que viram Jesus, os sumos sacerdotes e os seus servidores gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Levai-o vós e crucificai-o. Eu não descubro nele nenhum crime. Os judeus replicaram-lhe: Nós temos uma lei e, segundo essa lei, deve morrer, porque disse ser filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, mais assustado ficou. Voltou a entrar no edifício da sede e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse-lhe então: Não me dizes nada? Não sabes que tenho o poder de te libertar e o poder de te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir daí, Pilatos procurava libertá-lo. Mas os judeus clamavam: Se libertas este homem, não és amigo de César. Tudo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e fê-lo sentar numa tribuna no lugar chamado Lajedo, ou Gabatá, em hebraico. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Aqui está o vosso rei. E eles bradaram: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Então hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os sumos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Então entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. Dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Este letreiro foi lido por muitos judeus, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade e o letreiro estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem afirmou: Eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele, fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça de alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre eles as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Depois disso,
Jesus, sabendo que tudo se consumara para se cumprir totalmente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de hisopo, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação da Páscoa, para evitar que no sábado ficassem os corpos na cruz, porque aquele sábado era um dia muito solene, os judeus pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e também ao outro que tinha sido crucificado juntamente. Mas ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados trespassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. Aquele que viu estas coisas é que dá testemunho delas, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele bem sabe que diz a verdade, para vós crerdes também. É que isto aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: Não se lhe quebrará nenhum osso. E também outro passo da Escritura diz: Hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo. Nicodemos, aquele que antes tinha ido ter com Jesus de noite, apareceu também trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os perfumes, segundo o costume dos judeus. No sítio em que ele tinha sido crucificado havia um horto, e no horto um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, ainda escuro, e viu retirada a pedra que o tapava. Correndo, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, o que Jesus amava, e disse-lhes: O Senhor foi levado do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao túmulo. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinou-se para observar e reparou que os panos de linho estavam espalmados no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no túmulo e ficou admirado ao ver os panos de linho espalmados no chão, ao passo que o lenço que tivera em volta da cabeça não estava espalmado no chão, juntamente com os panos de linho, mas de outro modo enrolado noutra posição. Então entrou também o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro ao túmulo. Viu e começou a crer, pois ainda não tinham entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. A seguir, os discípulos regressaram a casa. Maria estava junto ao túmulo, da parte de fora, a chorar. Sem parar de chorar, debruçou-se para dentro do túmulo e contemplou 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Perguntaram-lhe: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não se dava conta de que era ele. E Jesus disse-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que era o encarregado do horto, disse-lhe: Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, aproximando-se, exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Vi o Senhor, e contou o que ele lhe tinha dito. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor, e ele voltou a dizer-lhes:
a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. Tomé, um dos 12, a quem chamavam o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Diziam-lhes os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo. Estende a tua mão e põe-na no meu peito. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto. Muitos outros sinais miraculosos realizou ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e acreditando, terdes a vida nele. João 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao lago de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, a quem chamavam o Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós também vamos contigo. Saíram e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Jesus disse-lhes então: Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede para o lado direito do barco e haveis de encontrar. Lançaram-na e, devido à grande quantidade de peixes, já não tinham forças para arrastar. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, apertou a capa porque estava sem mais roupa e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes. Com efeito, não estavam longe da terra, mas apenas a uns 90 metros. Ao saltarem para a terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu à barca e puxou a rede para a terra, cheia de peixes grandes, 153. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde almoçar. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Esta já foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe uma 2ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu és deveras meu amigo? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado à 3ª vez: Tu és deveras meu amigo? Mas respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo atavas o cinto e ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te há de atar o cinto e levar para onde não queres.
e disse isto para indicar o género de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois destas palavras, acrescentou: Segue-me. Pedro voltou-se e viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, o mesmo que na ceia se tinha apoiado sobre o seu peito e lhe tinha perguntado: Senhor, quem é que te vai entregar? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e que vai ser deste? Jesus respondeu-lhe: E se eu quiser que ele fique até eu voltar? Que tens tu com isso? Tu, segue-me. Foi assim que entre os irmãos correu este rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não havia de morrer, mas sim: Se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas uma por uma, penso que o mundo não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. Provérbios 6, 16 a 22. 6 são as coisas que o Senhor aborrece e 7 as que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés apressados para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdias entre irmãos. Meu filho, guarda os preceitos do teu pai e não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Trá-los constantemente sobre o coração e ligados em volta do pescoço. Servir-te-ão de guia no teu caminho, velarão por ti quando dormires e falar-te-ão quando despertares. Olá, eu sou Alexandre Palma e sou Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. No capítulo 19 do Evangelho de João, o processo de Jesus entra na sua etapa derradeira. Jesus é condenado, a pena é executada. Ele é ordenado com a caricatura da realeza sob a qual havia sido condenado, rei dos judeus. Uma coroa de espinhos, uma cana por cetro, aclamações irónicas, um manto de púrpura, carregado com o instrumento da sua própria execução. E paradoxalmente, não é Jesus quem ali é vexado. São vexadas todas as formas de exercício do poder que se constroem pela força, pelo poder, pela fama. Ali, pois, não apenas resplandece uma outra maneira de ser rei, mas também se denuncia todos os entorces às formas muito horizontais, muito humanas de querer reinar. E de novo, a Jesus no Calvário ou a seu caminho, de novo regressam as testemunhas. A Escritura, que vai servindo como que de guião, como de contraluz de todos aqueles acontecimentos. Regressam os amigos de Jesus, com particular destaque para Maria, sua mãe, mas também para o discípulo, seu amado. Uma relação mãe-filho, filho-mãe, uma nova realidade que aqui se inaugura aos pés da cruz. E sempre presente, mesmo se silenciosamente presente, uma vez mais, o testemunho do Pai. Assim, tudo está consumado, diz o Evangelho, diz Jesus. Mas o que é que está consumado? Não é a tortura que está consumada. O que está ali consumado é o dom.
é a entrega do Espírito. A minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou. Já havia dito Jesus no seu caminhar para Jerusalém. É este dom que está agora consumado. Entra, logo após a narrativa destes eventos, entra um novo protagonista, um estranho protagonista. É um protagonista que fala, não falando. É ele o sepulcro vazio. Sinal, uma vez mais, da presença de Deus e da sua ação em Jesus. Entrar nele é decisivo para ver mesmo o que aconteceu. É isso que o leitor é chamado a fazer, é convidado a fazer com Pedro e o discípulo amado. Também o leitor, depois de tomar conhecimento de toda a história, é chamado a abeirar-se do sepulcro vazio, a entrar e a ver os sinais daquela ausência que, no fundo, são sinais da presença do Eterno. Entram em cena depois também os amigos de Jesus, os amigos de sempre. E vão ser eles que vão ver, reencontrar, voltar a conversar com aquele Senhor Jesus que já tinham acompanhado, conversado, conhecido ao longo do caminho. Maria Madalena, à porta do sepulcro, resgatada da sua cegueira, da sua incapacidade de reconhecer o Senhor, resgatada pela invocação do seu nome. Quando escuta dizer o seu nome, Maria, ela sabe que é o Senhor. Entram em cena os discípulos de Jesus, reunidos, ressuscitados também eles, agora do medo para a ousadia, do fechamento para a abertura, da dúvida à contemplação. Em Tomé acontece esta ressurreição. Da infecundidade à abundância. A pesca milagrosa no capítulo 21 deste quarto Evangelho. Entra em cena Pedro. Entra em diálogo, o derradeiro diálogo com Jesus. A sua missão, o futuro, até nós. E o Evangelho, como que em Pedro, termina exatamente como começara. Tu segue-me. E nas suas conclusões, o Evangelho deixa-nos a sua derradeira mensagem. Muitos outros sinais miraculosos realizou ainda Jesus. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e acreditando, tenhais a vida nele. No fundo, tudo o que o Evangelho, este quarto Evangelho, narra e quis narrar, foi apenas para nos trazer aqui, a este encontro com Jesus, para que, acreditando nele, tenhamos essa vida que só em Jesus apareceu na história. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
terminamos assim o Evangelho de João, mais um livro lido e um verdadeiro oásis nesta leitura da Bíblia. Um abraço em Cristo, até amanhã.